Oi, gente, tudo bem? Eu sou Eliane Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam, capítulo 4, Platão e Amigos. E o Arten: Oi, Gary, o que você acha de partirmos direto para o assunto? Pelo que conversamos até agora, você já sabe bastante sobre as experiências pessoais de dualismo e não dualismo vividos por J e B. E você tem suas próprias experiências. Além disso, tem também o que ensinamos em outras conversas, como as 4 atitudes de aprendizado que explicamos durante a primeira série de visitas. Como uma revisão, você se lembra de como explicamos as 2 primeiras nos anos 90? E o Gary: Será que um urso? Deixe para lá, não vou dizer isso. De qualquer forma, como já conversamos, a primeira atitude ou nível é o dualismo, que é a forma como 99,9% das pessoas pensam. É o mundo que as pessoas têm como garantido, junto com a experiência da consciência, que é o domínio do ego. Para ter consciência, você precisa ter alguma outra coisa sobre a qual estar consciente. Por essa razão, não é a unicidade do espírito. Você pensa que o mundo está do lado de fora e é real. Ponto final. A turma da nova era pensa que a consciência é muito importante e depois tenta espiritualizá-la. Mas ela não é o espírito. O espírito real é a perfeita unicidade. Entretanto, você pode aprender como treinar a mente e usar a consciência para fazer suas escolhas com o Espírito Santo ao invés de com o ego. Depois existe o semidualismo, que é o movimento na direção do espírito, afastando-se lentamente do dualismo. A propósito, eu deveria mencionar que as pessoas nem mesmo percebem que estão em um estágio temporário. Elas simplesmente pensam que as coisas são como são e que estão certas sobre sua interpretação a respeito de tudo. Mas, junto com a atitude de semidualismo, viriam crenças mais gentis, como a ideia de que Deus é amor. Essa ideia pode começar a levar a pensar e a fazer perguntas, como Saka e Hiroji fizeram quando estavam passando do dualismo para o semidualismo. Por exemplo, se Deus é de fato amor, ele também pode ser ódio? Pode-se começar a suspeitar que a resposta seja não, e a mente começará a perder parte do medo inconsciente que tinha de Deus, embora talvez nem mesmo esteja ciente dele. E a puxar: bom, e mesmo quando você está em diferentes caminhos espirituais, pode levar séculos para que mantenha o progresso que fez e não escorregue de volta. E o Gary: e por que isso é assim, minha flor misteriosa? E o Gary: e a puxar: você sabe por que, Gary? É porque existe uma tremenda resistência inconsciente à verdade. O ego fará qualquer coisa para mantê-lo longe da verdade do início até o final. A verdade é a unicidade, não a separação fomentada pelo ego. Assim, esse é o início do fim do ego e ele sente isso. E o Arten: gostaríamos de começar a falar um pouco sobre Platão e alguns de seus pares. E o Gary: foi aí que J e B começaram de verdade a experienciar o não dualismo de modo permanente, em vez de ficarem nele apenas temporariamente, como quando foram Shaoli e Vossan, ou Harish e Padmaj? E o Arten: não, mas foi uma época importante de aprendizado para eles da mesma forma, porque foi um passo necessário em direção à unicidade. Além disso, eles acabaram chegando a uma importante conclusão, como você verá. Na vida ilusória sobre a qual vamos falar, J e B tornaram-se estudantes de Platão, na sua academia em Atenas. E Gary: é claro, eu já deveria saber, e você sabia que eu costumava andar com Aristóteles. E o Arten: como você sabe que não fez isso mesmo? Você não se lembra de tudo? Cara, embora tenha acesso a mais memórias do que a maioria das pessoas. Mas, falando sério, na academia, J era um estudante chamado Tax e B era um estudante chamado Ícaros. Ambos eram jovens brilhantes e esperava-se que fossem assumir papéis de liderança de algum tipo. Uma das ideias por trás da academia, que foi o primeiro instituto de educação superior, era treinar as pessoas em ética e desenvolver o intelecto dos estudantes, de
tal forma que eles pudessem produzir um mundo melhor. Uma ambição elevada, é claro, mas Platão tinha mesmo essa intenção. Ele também foi indiscutivelmente o maior escritor filosófico que já viveu, mas o que contribuiu para esse fato foi que, diferentemente de outros professores antigos, a maioria de seus escritos sobreviveu. E o Gary, eu me lembro de que falamos sobre a alegoria da caverna há muito tempo. Aquilo foi mesmo muito legal. E a puxar. Sua mãe costumava plantar sementes em sua mente, lendo-a para você quando era criança. A partir daquela alegoria... Ai, que sono. Tô lendo de noite, tá, gente? A partir daquela alegoria, fica muito claro que Platão entendia que o que vemos nesse mundo não é real. Os prisioneiros da caverna estavam presos com correntes tão apertadas que nem podiam mover suas cabeças para conseguir uma visão diferente, e ficaram lá por tanto tempo que se esqueceram do que é a realidade. Eles pensavam que as sombras que viam na parede diante deles era a realidade, e não entendiam que estavam apenas vendo as sombras daqueles que caminhavam do lado de fora. Quando um dos prisioneiros escapa, então consegue ficar em pé e olhar para a luz novamente, vê de onde as imagens estão realmente vindo. Ele corre de volta à caverna para contar a verdade aos prisioneiros, mas ninguém quer escutar. Eles estão presos à inércia de continuarem do jeito que estão. Era aquilo que estavam acostumados e o fugitivo que retornou foi odiado por eles. E o Arte. Existe uma citação similar a isso no curso. Essa citação também é uma óbvia homenagem a Platão. Prisioneiros amarrados a pesadas correntes por anos, famintos e abatidos, fracos e exaustos, e com os olhos baixos há tanto tempo na escuridão que não se lembram da luz, não pulam de alegria no instante em que são liberados. Leva tempo para compreenderem o que é a liberdade. A maioria das pessoas não está pronta para a verdade. As pessoas estão confortáveis em suas gaiolas e a verdade não é bem acolhida por elas a princípio. Elas estão determinadas a fazer com que suas vidas funcionem, esquecendo que o fim sempre será o mesmo para cada corpo humano e que seria mais sábio construir em suas vidas sobre algo permanente ao invés de sobre a imitação barata de vida que o ego lhes está mostrando. Ainda assim, não se pode culpá-las porque isso é tudo o que elas conhecem. A verdade é como o curso, Gary. Pode ser simples, mas não é fácil. Gente, vou fazer uma aspas aqui. Hoje eu falei muitas vezes na minha live que eu fiz com a Paula que é exatamente isso, que a verdade pode ser simples, mas não é fácil. E Platão escreveu: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. E o Gary: eu tinha um grande amigo chamado Chaitanya em um grupo de estudos no Maine, e ele costumava dizer: a verdade o libertará, mas ela primeiro vai deixá-lo irritado. E o Arthur: muito apropriado. O prisioneiro que escapou na história, a propósito, foi baseado no professor de Platão, Sócrates, que foi a maior influência sobre Platão. Nos diálogos de Platão, ele mostra Sócrates fazendo as perguntas mais importantes. Essa técnica, conhecida hoje como o método socrático, foi o que Sócrates fez com Platão na relação deles de professor-aluno. E em A República de Platão, assim como nos outros diálogos que criou, Platão apresenta sua filosofia dessa forma. De fato, ele deu origem ao diálogo como uma forma de ensino. E o Gary: a palavra platônico não vem de Platão? E Porchat: não. Ela foi inventada mais tarde por seus estudantes e leitores. Ela deveria se referir a negar a realidade do mundo material. Depois, as pessoas começaram a usá-la para descrever um relacionamento platônico, que obviamente significa a negação de sexo. Mas a ideia original por trás dela foi a de que o próprio Platão negou a realidade de qualquer coisa que não fosse a fonte de tudo, que ele simplesmente chamou de bem supremo. E o Gary: então Platão não era dualista? E a Porchat: não. Você verá isso mencionado nessa breve troca entre Táxi e Ícaros, depois de terem uma aula com Platão.
E o Gary: eles eram J e B naquela vida. E a Porchat: sim, não é preciso entrar em detalhes sobre como eles se conheciam. Assim como cardumes de peixes nadam juntos no oceano, as pessoas viajam juntas em diferentes vidas de sonhos. Elas estão destinadas a entrar em contato umas com as outras várias vezes. Aqui está um pouco do que eles disseram. Não se esqueça. Não se esqueça, isso é uma tradução, tal como outras conversas anteriores que relatamos. Eles não falavam inglês naquela época. E o táxi. Platão tem um dilema. Em sua filosofia, todas as coisas vêm do bem supremo. E todos os objetos no universo material são simbólicos de uma ideia. Da mesma maneira que na caverna, as imagens que os prisioneiros veem são símbolos ou sombras de alguma outra coisa. Elas não são reais, porém aqui está o dilema. Vindo do bem supremo, Platão não pode imaginar por que o bem supremo faria algo que não é real e ele acabou fazendo transigências. Ele chegou à conclusão de que as coisas que estão vendo não são reais, mas que as ideias por trás delas são, e ainda acabou com o dualismo porque tem a fonte fazendo ilusões. Se a fonte interage com algo mais, isso é dualismo. E o Ícaros: você está certo, Platão é um filósofo brilhante, mas a verdade é que os símbolos que estamos vendo não são reais, e nem as ideias por trás deles. Elas estão vindo de uma mente ilusória, aparentemente separada, e essa mente não é a fonte da vida real, apenas uma imitação da vida. E o Arten: a Academia de Platão permitiu que intelectuais notáveis se reunissem e discutissem ideias. Nossos dois amigos, com as experiências cumulativas que tiveram antes, conseguiram aprender com Platão e ainda assim pensar por si mesmos. Eles demonstraram respeito por Platão nas discussões que aconteceram em classe, mas em particular chegaram a outra conclusão, algo que retornaria a eles e influenciaria suas vidas finais. E o Ícaros: essa vida é uma mentira, é tudo uma distração para nos impedir de experienciar a verdade, de conhecer a vida real. A especulação filosófica é boa, mas aonde ela nos leva? Precisamos chegar a um ponto em que não há transigência, onde tomamos uma firme decisão entre o real e fortalecemos essa decisão com a crença. E o táxi: por essa razão, não podemos ter isso de duas formas. A verdade é verdadeira e nada mais é. Precisamos escolher de uma vez por todas. Existe uma unicidade sem forma logo além da ilusão. Ela é não dualista, é perfeita, e só essa perfeição é verdadeira. Nós dois já tivemos lindos vislumbres dela, mas deve haver uma maneira de remover as barreiras a ela e experimentá-la de forma permanente. E a Porchat fala: como você pode ver, suas jornadas os levaram a um ponto no qual eles sabiam que salvação, como alguns a chamavam, ou iluminação, como outros se referiam a ela, dependia de tomarem uma decisão inflexível. Platão acreditava na lógica e que o desenvolvimento intelectual levaria à autorrealização. Mas Táxi e Ícaros tinham experiência suficiente para saber que iluminação não tinha nada a ver com individualidade. Na verdade, é o abandono da individualidade, isso é, psicologicamente, não fisicamente, que leva à verdadeira realização. Essa realização pode ser encontrada apenas na unicidade. Lembre-se, embora o sistema de Platão não fosse perfeito, seus ensinamentos e escritos ajudaram muitas pessoas a desenvolverem suas mentes até o ponto no qual podiam tomar decisões melhores. Para elas, ele foi um importante passo ao longo do caminho. E a gente vai parar por aqui, porque ele vai perguntar agora em que período de tempo Platão viveu e a gente vai falar um pouquinho sobre Platão. Então, deixaremos isso para as cenas dos próximos capítulos.